Mas Entendi. você fala um pouco de encarnação, e uma coisa que me intriga muito, que o pessoal chama da roda de Samsara, que é o porquê que a gente fica com encarnações seguidas e que a gente tem um esquecimento completo das encarnações anteriores. Quer saber se isso é um defeito do corpo humano, se isso, qual é o motivo disso, e não faz muito sentido para mim você ficar repetindo experiências por não lembrar do que você fez da outra vez. Como é que você vê isso aí? Aqui a gente tem que... poderia dar qualquer resposta pronta, baseada nos que as pessoas aceitam a nível espiritual, né? Mas eu também não concordo com muitas das coisas que as pessoas falam, né? Ou do que é visto atualmente, né? E aí a primeira coisa também que a gente tem que refletir, né? Por que a gente tem que reencarnar? Né? Ou o que te força a reencarnar? Né? Ou como é que você consegue acoplar uma consciência dentro de um corpo físico? Né? E todas as vezes que eu questiono essas questões, sempre me vem à mente que é algum tipo de tecnologia que controla tudo isso. Né? Imagina que um corpo é gerado biologicamente ali, tá bom? Um corpo. Agora a consciência que vai ali entrar dentro daquele corpo. Né? Como é que... Quem escolheu aquele corpo ali? Né? E se tiverem 10 pessoas querendo utilizar o mesmo corpo? Então são muitas questões que a gente tem que aprofundar um pouco mais. Né? Eu tenho uma visão muito meio que Matrix, né? Às vezes a gente vê do outro lado uma estrutura que não é muito do que a gente imagina que seja, né? E essa questão de reencarnar é algo que eu acredito que existe muita coisa para ser aprofundada sobre isso ainda, né? Acho que assim como você, eu também faço muitas perguntas e existem muitas lacunas em branco, né, sobre esse assunto. É claro que você pode, a nível religioso, né, falar que porque tem que se desenvolver cada vez mais, porque você tem que aprender e tal, né? Mas se eu fosse te dar uma resposta agora, eu te falaria o seguinte: talvez exista algum tipo de tecnologia que permite as pessoas, as consciências, a entrarem no corpo físico. E que algum efeito disso é perder a memória. Talvez porque o corpo físico não suporte essas informações, né? Talvez exista algum limite, né? Porque assim, luz é informação, né? Olha o tamanho do nosso cérebro, muito pequeno, a gente não consegue desenvolver tanta coisa, né? Ao longo do meu trabalho espiritual com as hierarquias, em alguns momentos de alta ativação, eu passei muito mal. Tive dores de cabeça que nem 3 comprimidos ajudava a resolver. Por quê? Porque o corpo físico não conseguia suportar o nível de luz que estava sendo trabalhado naquele momento. Né? Então é como se você tivesse, você como energia, como consciência, fosse do volume de um jarro de 1 litro. Só que o que cabe no corpo físico é um copo de 300 ml. Não cabe tudo ali. Né? Então é como se a nossa consciência não coubesse toda aqui. Então existe uma extensão que está do lado de fora, que é a nossa consciência multidimensional, né? Que não entra aqui. Não suporta, o corpo físico não suporta essa quantidade de informação, essa quantidade de, enfim, seja lá o que for, de energia, de consciência, sei lá. Olha o tamanho da cabeça dos greys, né? Então dizem que eles têm uma capacidade de raciocínio de dezenas e dezenas de vezes maior que a nossa. Então, quer dizer, talvez aquele tipo de corpo é capaz de ter uma memória maior, mais informações. Talvez o nosso não tenha. Né? Se eu for olhar a nível de civilizações anteriores que existiram aqui, muitos tinham um crânio alongado, né? Ou até mesmo um crânio bem maior. Né? Não quer dizer, existem diferenças, né? A nível genético e por aí vai. Talvez o nosso corpo físico não suporte a quantidade de informação sobre tudo que nós somos, né? Talvez o físico não esteja apto a isso. Né? É uma possibilidade. E eu estou cada vez mais convencido, pelos relatos que eu acompanho em outros planos, que a encarnação é cada vez mais compulsória. O pessoal não tem muita opção, eles acabam
ou então, dentro do sistema de crença das pessoas, as pessoas vêm, teoricamente, para corrigir os erros e acabam descobrindo que o buraco era mais embaixo. Ele esqueceu tudo. Então, assim, a minha opinião, bem pessoal, é que a gente tem um grande engano em relação à encarnação. E eu acho que é muito mais uma experiência negativa do que positiva. O que você acha? Concordo com você. Né? Esse sistema de crença é algo que força as pessoas, por vontade própria, a reencarnar. Né? Por quê? Porque ela pensa, nessa vida eu fui pecador, tal, Deus não vai gostar de mim. Quando ela desencarna, automaticamente ela está querendo voltar. Então, se está querendo, então vai embora, volta de novo. Ou até mesmo uma pessoa, né, que tenha mais compreensão, né? Às vezes, procurei evoluir espiritualmente, mas eu não me tornei um ser perfeito. Não me tornei um mestre ascensionado. Não me tornei pura luz e amor. Né? Ou seja, não sou digno de estar aos planos superiores. Volta. Ou, poxa, nessa vida eu só sofri, né? Tive uma maior desgraça. Na próxima vida eu quero ser rico, não sei o que for, quero ser bonito. Ou seja, o sistema de crença delas força ela a voltar. Né? Ou também, como você falou, né? Às vezes, se eles tiveram uma presença tão negativa, alterando a sociedade, atuando de uma forma tão destrutiva, negativa, que muitas das vezes era forçada a retornar e a passar pelo mesmo sofrimento que ela criou, que ela gerou. Né? A nível compulsório, como você falou. Né? Então são duas das possibilidades que eu mais percebo. Né? Mas isso, né, a gente está falando num aspecto, né, superficial. Né? Como acontece? Né? Quem determina isso? Né? Como que surge tudo isso? Acho que aí já é uma outra história. Eu sei que isso tudo é controlado, como você disse, inclusive por tecnologia, e que muita gente, inclusive compulsoriamente, desencarna e encarna em seguida, um espaço curto de tempo, e fica até um pouco atordoado, porque fica acumulando situações que ele não consegue resolver. Uhum. Então, inclusive, outro assunto também relativo a isso é o excesso de população mundial, que foi provocado por essa forte encarnação compulsória que teve no baixo astral, que deu uma limpada lá e botou todo mundo para cá para fazer zona aqui na Terra. Né? Você tem uma informação disso? Tem informação disso, mas também de seres sendo deslocados para outros locais, né? É como se, enfim, é a dualidade existindo, né? Uns estão removendo daqui para outros locais, outros estão inserindo. Então, essa que é a situação, né? Polaridades, né? Grupos com interesses diferentes, né? Alguns colocando seres de alto nível de consciência para ajudar, outros colocando seres altamente negativos para criar situações problemáticas.